do crachá, por todos os trabalhadores têm uma identificação de trabalhadores, então qualquer dúvida pode se direcionar a qualquer um deles. A livraria, vocês passaram por ela, está funcionando nos intervalos, na chegada e na saída do evento. A gente está com bastante oferta, aproveitem essas ofertas. Sabemos da importância da pontualidade, né? E do compromisso da espiritualidade. Então, pedimos a todos que colaborem nos intervalos, retornando no horário programado, para que a gente possa ter um evento transcorrendo na melhor calma possível, né? Toda a programação da jornada está disponível em alguns panfletos ali no corredor e também no grupo do WhatsApp da jornada. Agradecemos a todos os parceiros, colaboradores e doadores. Sem o auxílio de todos, não seria possível a realização desse evento. E para a gente dar início, né, às atividades, convidamos a Daniele, que é a presidente da SECAL, para proferir a prece de abertura. Bom dia, que Jesus possa nos envolver neste momento. Como o Everton colocou, essa jornada ela é especial, todas as outras, né, são momentos especiais, mas ela é muito especial para nós, após esses 2 anos, né, que nós ficamos privados de ter um momento da convivência, e nós optamos esse ano por essa jornada aqui na nossa casa espírita. Como de costume nos outros anos, sempre aconteciam em escolas, né, abrangendo um público muito maior. E o nosso coração, né, de quem está coordenando, né, juntamente com a diretoria da casa, nós escolhemos realizar aqui na nossa casa espírita, nesse envolvimento de acolhimento, né, de estarmos juntos, acolhidos, e também a vibração que esse evento ocorre, não só aqui no plano nosso encarnado, mas toda a vibração espiritual que existe, né? Então, os nossos mentores sempre presentes conosco, e é nessa vibração de muita luz, de muita paz, que eu convido vocês a fecharem os olhos, pensar em Jesus, nosso mestre, aquele que nos encaminha pelo caminho, pela verdade e pela vida. Jesus é o nosso modelo. E é na vibração de Jesus, juntamente com os nossos mentores espirituais, que cuidam desta casa de oração com tanto amor, com tanta paciência e luz, nos iluminando, nos intuindo na condução dos trabalhos desta casa de oração há mais de 20 anos. Que neste momento a luz de Jesus envolva toda a equipe que está organizando este evento, todas as equipes que estão com as crianças e com os jovens, os nossos evangelizadores, ilumine os nossos palestrantes, tanto do período da manhã como do período da tarde, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos sentir, receber e refletir sobre tudo que iremos aprender ao longo deste dia, e com muito amor buscarmos a nossa transformação íntima, colocando esses aprendizados na vivência da nossa vida. O Evangelho de Jesus é o nosso guia. E nesta luz, nesta paz, nessa harmonia, damos o início ao trabalho da nossa jornada. Que Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e toda a nossa equipe espiritual esteja conosco, nos intuindo, nos iluminando, mas que, acima de tudo, nós estejamos com eles, com nosso coração, a nossa mente e a nossa consciência aberta para todas as transformações para o bem. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos agora ter um breve momento de musicalização, e para isso eu gostaria de convidar o Genif e o Ézio,
E vou pedir a colaboração de todos, aqueles que quiserem acompanhar a banda. É só a gente não aumentar muito o volume da voz, porque já está acontecendo as atividades no lado de cima, para a gente não atrapalhar os demais eventos, tá ok? Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Muita paz a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui harmonizando, né, esse evento de esclarecimento e de luz musicalmente, né? Entrega-te a Deus, a luz dos olhos teus, a causa primária de todas as coisas. Energia em tudo que há, o poder que não dá para explicar, pois somos nada diante de tamanha grandeza. Então se curve, meu irmão, entrega-te de todo o coração. É a força maior de tudo e de nós, onisciente, onipotente, sabe o que dá a gente, livre-arbítrio para escolher cada vez mais. Então escolha o bem, projete hoje o seu amanhã, protagonize em se superar e ter sua própria redenção. Então escolha, irmão, faça a faxina no seu coração, deixe o inimigo transparente na pureza de um irmão, construa uma rede capaz a luz na escuridão, abra teus olhos, entrega-te a esse clarão, entrega-te a Deus, entrega-te de todo o coração, entrega-te a Deus, entrega-te de todo o coração. Entrega-te a Deus, a luz dos olhos teus, a causa primária de todas as coisas. Energia em tudo que há, o poder que não dá para explicar, pois somos nada diante de tamanha grandeza. Então se curve, meu irmão, entrega-te de todo o coração. É a força maior em tudo e em nós,
onisciente, onipotente, sábio em lidar com a gente, nos deu um cérebro capaz, o livre-arbítrio para escolher cada vez mais. Então escolha o bem, projete hoje o seu amanhã, protagonize a se superar e ter sua própria redenção. Então escolha, irmão, faça a faxina no seu coração. Deixe-o limpo e transparente na pureza de um limão. Construa uma rede capaz de pescar luz na escuridão. Abra teus olhos da cegueira, entrega-te a este clarão. Entrega-te a Deus, entrega-te de todo o coração. Entrega-te a Deus, entrega-te de todo o coração. Entrega-te a Deus. Tá no YouTube lá, Família Ezios, viu? Pessoal, quiser acessar depois. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me canto, que seguir, caminhar, que saber onde vou, eis-me aqui, me andou sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser.
Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, me canto, que seguir, caminhar, que saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Obrigado. Obrigado, Geni Fiesio, por esse momento de musicalização. A gente vai começar a nossa primeira palestra do dia. E a gente só tem um breve aviso antes, que é, após a palestra, a gente vai ter um momento de bate-papo com a palestrante, só que a gente não vai conseguir levar o microfone para todos. Então, durante a palestra, tem uns papéis que alguns já estão com papel na mão. Quem não tem papel na mão, a Regiane aqui na frente tem papel e tem caneta. Vocês podem anotar alguma dúvida, algum questionamento, para depois da palestra a gente estar fazendo esse bate-papo com a palestrante, tá certo? E para iniciar a primeira palestra, com a Ana Tereza na São Paulo, e psicoterapia na PUC de Minas. É doutora em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e psicóloga clínica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente, é coordenadora geral de treinamentos do Centro Espírita no Rio de Janeiro, palestrante em várias casas espíritas em todo o mundo. A jornada é um evento para toda a família. Tudo foi planejado com muito amor e carinho. Então, bom dia, amigos. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês, nessa jornada tão importante, principalmente agora que a gente está comemorando os retornos, né? As atividades presenciais. Estamos sentindo a alegria do abraço, do sorriso, do olhar dos irmãos, né? E que coisa boa a gente estar junto aqui, estou vendo esse salão cheio, que coisa bonita, né? Espero que vocês possam sentir aí meu abraço, meu carinho, que vocês possam, de alguma maneira, né? A gente já está treinando o mundo de regeneração, os mundos celestes, em que a gente se encontra, não precisa do corpo para esse encontro, né? A gente sente a vibração pelos olhos, a vibração dos sentimentos do nosso coração. Então, vocês já sabem que podem preparar perguntas para depois a gente responder. E a gente, então, vou aqui demorar aqui uns tempos, uns minutos aqui para poder trazer para vocês um esquenta, né? Trazer para vocês aqui uma sensibilização para a gente poder conversar sobre o que o nosso coração, né, tem vontade de descobrir, de compreender, de entender, porque a nossa doutrina, ela é uma doutrina para a nossa vida. E é em nome disso que eu estou aqui junto de vocês nessa manhã, com muita alegria.
Então, caminho, verdade e vida. Essas três palavras profundas constam no Evangelho de João. Então, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre esse evangelista, para a gente poder contextualizar essa frase, assim, para a gente não achar só que é o nome de um livro do Emmanuel, né? Então, é muito importante a gente poder contextualizar, porque quando a gente pega só caminho, verdade e vida, a gente pode dar muitos significados para essas três palavras. Mas como o Espiritismo quer resgatar a essência do cristianismo, para a gente poder resgatar isso, a gente precisa fazer um pouquinho, né, do nosso caminho de resgate do contexto aonde Jesus fala essas três palavras tão profundas e tão importantes. Em primeiro lugar, João é o mais novo dos apóstolos, e se vocês olharem aquela imagem da última ceia, ele é jovenzinho e está do lado de Jesus, né? Se vocês olharem aquele quadro famoso da última ceia, que tem em vários lugares, é fácil vocês acharem essa foto. João é o mais novinho, está bem ao lado de Jesus. E é ele que vai desencarnar muito tarde, muito velhinho, né? E quando ele está escrevendo esse evangelho, que é o quarto, os outros evangelhos já tinham sido escritos, e quando ele escreve esse evangelho, também os outros apóstolos já tinham falecido, e ele é o que acompanha Maria em Éfeso, né? Vocês lembram que quando Jesus está na cruz, ele diz, Maria, eis aí teu filho? Esse filho que Jesus está dizendo com palavras metafóricas, né? Olha, aí está João que vai cuidar de você, que vai, né? Já que eu estou me indo aqui aos 33 anos, é João quem vai cuidar de você. Então, Maria, eis aí teu filho. Esse é o João, que faz esse quarto evangelho, ao qual nós estamos aqui situando essa frase de Jesus. Então, quando João vai registrar todos esses acontecimentos da vida de Jesus, ele não vai chover no molhado dizer o que todo mundo já disse. Ele procura trazer as narrativas que ainda não haviam sido trazidas nos três anteriores. E por ele ter morado com Maria, ter acompanhado a vida de Maria, ele soube de muitas coisas, particularidades da vida de Jesus. Então, ele está escrevendo esse evangelho aproximadamente entre os anos de 70 e 90, né? Esse evangelho tem uma coisa muito interessante. É um evangelho em que João se preocupa em mostrar a comunhão de Jesus com Deus, de mostrar essa relação tão íntima que Jesus tem com Deus. Então, é Jesus que declara para a gente que Deus é nosso Pai, mas nesse evangelho, João vai mostrar uma espécie de reverência a Jesus, mostrar através, né, das situações o quanto era especial essa relação desse filho com Deus, que é um lugar que Jesus nos convida o tempo inteiro para habitar. Então, Jesus, nessas frases, vou dizer que umas 7 que aparecem neste evangelho, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela não acontece solta, mas é importante a gente entender e situar que é no Evangelho de João que tem essas declarações. E não é para a gente olhar essas declarações como se Jesus fosse narcísico, né? Esse eu sou está falando da relação dele com Deus. Então, cada frase dessa, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo,
está mostrando para a gente quem é esse homem que a gente segue. Quem é esse espírito que é para nós modelo e guia da humanidade? Quem é esse Jesus que transcende ser filho do carpinteiro, embora essas são as suas raízes terrenas? Esse enviado de Deus. Quem é este Cristo que está entre nós? Então, na medida em que tem essas afirmativas, está configurando para a gente uma identidade. Quem é esse Jesus que a gente segue? Então, quando Jesus fala essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que está acontecendo ali que João registra? Isso aconteceu naquele momento da última ceia, em que Jesus anuncia que está próximo o reino dos céus, mas que ele vai partir, que ele está voltando para a casa do Pai. E como vocês sabem, os apóstolos conheciam as profecias. Então, ele está avisando que aquela profecia iria se cumprir, ou seja, que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer. E só que quando ele diz isso, ele está dando a informação também que a verdadeira vida não é a vida material. Ele está explicitando a importância e o lugar da vida espiritual, e que o reino dele não é um reino físico, é um reino espiritual. E os apóstolos, que ficam confusos e também com medo, como assim você vai nos deixar? Num determinado momento, eles se esquecem desse anúncio de Jesus, de que o reino é espiritual, e começam a pensar quem que vai substituir Jesus, então, na jornada de divulgação do evangelho. Mas eles vão para um lugar totalmente vaidoso, preocupados em quem que é o maior, quem que vai assumir a liderança do grupo, ou seja, aquelas nossas pequenezas, né, que a gente vive na nossa vida cotidiana também. Então, eles se esquecem um pouco da própria dor, de se sentirem sozinhos, e começam a pensar, quem de nós vai ser o maior, quem de nós é que vai ter aqui autoridade moral para poder seguir o projeto e tal. E aí é que Jesus começa a cerimônia do lava-pés, que também é algo super conhecido, mas tem detalhes importantes, porque não é tão simplesmente lavar os pés e ali está sendo o ensino de humildade e tal. É o momento em que Jesus faz isso. No momento em que está todo mundo preocupado em saber quem que é o maior, quem tem mais importância, que é bem um lugar que o orgulho ocupa no nosso coração, nesse momento, Jesus coloca um tecido, né, que era de algodão, na cintura, a moda dos escravos, mostrando ali, vocês estão preocupados em quem é o maior? Eu vou me fazer menor aqui nesse momento. Ele nada fala, mas o gesto dele fala muito mais, e ele começa a lavar os pés de cada um. E aí então silenciam e compreendem então de que lugar que Jesus está falando, de que reino é esse, e que aquelas preocupações eram completamente vãs e sem sentido. Então, nesse momento em que ele está ali trabalhando a alma daqueles apóstolos, através do gesto, porque é bem isso, né? Jesus prioriza o gesto, no sentido de poder transcender as palavras e poder dizer que é o comportamento, é a ação, é o nosso modo de ser que fala de verdade quem nós somos, né? E aí, então, Pedro fica muito assustado, né? Fica surpreso, como assim? O nosso mestre se abaixa para lavar os nossos pés, ele se recusa aquilo no sentido de eu não quero que você seja menor do que eu não quero que você me sirva, ao contrário, você é que é meu mestre, eu é que devo te servir. E aí, Jesus chama a atenção dele, dá uma puxada de orelha nele para dizer que se ele se recusa àquilo, então não há possibilidade deles estarem juntos mais à frente. E aí, então, Pedro retifica, não, então tá bom, você pode lavar o que você quiser aqui, tá bom, pode tomar banho inteiro se for preciso. E ele diz, não, isso não é necessário, está dando a medida, né? Que ele percebe que Pedro já está desperto, não totalmente, mas mais desperto do que alguns que estavam ali. Então, nesse momento em que está aquela tensão, é uma tensão mesmo,
Jesus está indo embora, está indo para a casa do Pai, nós vamos ficar no abandono, vamos ficar sozinhos, como é isso, né? Ele está aqui lavando os nossos pés, dizendo para a gente o que é essencial, de que reino que ele está falando, do amor que ele está dizendo. Então, eles começam a ficar tensos e extremamente tristes. E aí, João registra, no capítulo 14 do seu evangelho, com esse título exatamente, esse trecho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele começa esse trecho dizendo, não se perturbe o vosso coração. Então, ele acolhe aquele sofrimento, depois de ter dado um puxão de orelha, é claro, porque eles estavam totalmente distantes do entendimento, perdidos na vaidade, né? Quem que é o maior, quem de nós que vai substituir, e aí, então, eles entram num lugar exato, né, de aprendizes ali diante do mestre. Então ele continua dizendo, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então, são palavras extremamente consoladoras, em que Jesus está dizendo, há lugar para cada um de vocês. Ou seja, vocês não estão perdidos no universo, não estão perdidos aqui nesse planeta, né? Eu estou mostrando para vocês qual o destino, qual o nosso destino. Estaremos juntos em breve, depende de vocês essa caminhada. E aí ele diz que esse caminho para o Pai, nesse momento eles ainda não podem ir, porque eles ainda não têm amadurecimento para poder trilhar os caminhos que Jesus ia trilhar dali para frente. Não é? Jesus ia ser crucificado, Jesus estava já num nível espiritual muito maior, de retorno para o mundo espiritual, ainda falta uma boa amadurecida naqueles apóstolos para eles poderem seguir Jesus naquele caminho. Ali na Galileia é tranquilo seguir Jesus, mas os caminhos que se fariam dali para frente, faltava muito amadurecimento para eles, né? E aí Tomé diz assim, mas Senhor, não sabemos aonde você vai, como é que a gente pode saber o caminho? Se você está indo embora, assim, e aí, como é que a gente vai saber esse lugar? Tá bom que não é agora, não podemos seguir você agora, mas aí depois, né? Como é que vai ser? Sem GPS, sem mapa, sem nenhum desenho, como é que nós vamos alcançar esse lugar onde você está? E aí Jesus diz, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, veja, agora faz todo sentido essa frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a gente, quando contextualiza em que momento que ele fala eu sou o caminho, é porque os apóstolos ainda estavam achando que o caminho era uma coisa externa. Ainda estavam entendendo o caminho como algo de ordem física, material. Ainda não estavam entendendo o caminho como sendo algo que nós vamos conversar mais um pouco, que tem a ver com o nosso modo de ser. Então, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é interessante, por que ele não diz ninguém vai a Deus senão por mim? Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Jesus está dizendo, a minha comunhão com Ele é tal que eu já estou lá e aqui com vocês ao mesmo tempo. Então, essa distância entre Jesus e Deus é nenhuma, né? Para a gente poder começar a tomar Jesus de um lugar menos pessoal e podermos tomar Jesus de um lugar mais espiritual, que é um exercício difícil para nossas almas tão carentes. A gente lida com a figura de Jesus, com a imagem de Jesus muito, muito concreta e faz parte do nosso nível de amadurecimento, mas temos que fazer um certo esforço para podermos alcançar essa conexão espiritual com Jesus. E isso porque a nossa conexão com Deus é ainda de pouco alcance.
né? Nós somos ainda tão imaturos que para a gente ter alguma noção do que é a ação divina em nossas vidas, a gente precisa de um tradutor, que é Jesus. Nada de errado nisso, mas só para a gente entender o lugar de cada um, né? Então, através da nossa relação com Jesus, a gente consegue acessar melhor e de uma maneira um pouco mais possível para nós o que é essa nossa relação com Deus. Então, é verdade que nos aproximarmos de Jesus é, ao mesmo tempo, nos aproximar de Deus, sim. E, claro, nos aproximar da nossa essência. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida para nós, sim. Mas não um caminho em que tem um roteiro escrito, como se fossem palavras, como se fosse itens que a gente tem que seguir. A gente precisa poder entender que é o seguinte, é a gente entendendo a maneira de ser de Jesus, como Jesus é, e a gente poder mirar esse lugar e poder fazer esforços no sentido de tomar Jesus como modelo e nas nossas ações cotidianas a gente começar a pensar como Jesus agiria nessa circunstância. Essa é a melhor maneira de ser, né? Então, nessa ligação que eu disse, para a gente poder acessar Deus, que é nosso Pai, a gente acessa Jesus, é o caminho, é o por onde a gente pode acessar Deus. Tem outras frases de Jesus que nos auxiliam nessa compreensão, né? Quem me vê o Pai, eu venho do Pai, eu e o Pai somos um. Então, é para a gente poder compreender que, se para nós não é possível ver Deus, embora a gente tenha algumas metáforas, né? Se a gente se conecta com a natureza, se a gente se conecta com o nosso interior, a gente sente Deus, mas não temos condição de ver, porque não temos esse amadurecimento tão alto assim, mas nós podemos nos conectar com Jesus. E isso já é para nós a condição de possibilidade de nos sentirmos filhos de Deus, amados por Deus, sentir essa relação íntima. É possível para todos nós essa conexão com Deus. Tanto é verdade que o nosso evangelho, né, segundo o Espiritismo, deixa tão claro lá no capítulo Pedi e Obtereis que essa relação, através da prece, é a nossa comunicação direta com Deus. Então, se a gente não confia que essa relação dos filhos com o pai é direta através da prece, a nossa prece ela fica uma prece teórica, uma prece decorada, uma prece gravada, mas não uma prece do coração. Por isso que Jesus diz que não precisa de muitas palavras, mas é preciso um recolhimento no quarto, né? Ele não diz isso? Quando fores orar, que você possa se recolher no quarto, fechar a porta, e em secreto, ou seja, ninguém precisa assistir você fazendo prece, você não precisa fazer palavras bonitas, é uma conexão de ordem espiritual, transcende palavra, é uma conexão do sentimento, em que a gente precisa silenciar os barulhos mentais, silenciar as preocupações cotidianas e nos lembrar de quem nós somos. Somos espíritos imortais, filhos de Deus, e estamos aqui a sós. A sós no sentido de nos afastarmos das demandas da vida material aqui da Terra e nos encontrarmos com o nosso Pai, que está nos céus. Esse céu é o nosso coração. Então, nesse lugar, nós precisamos, em primeiro lugar, nos desapegar dos chamamentos físicos, materiais, e poder dizer, eu estou aqui, Senhor, né? Eu aqui, seu filho, precisando muito, muito do teu olhar. Alcança meu coração. Eu peço e me abro, né? Faço aqui a minha parte, eu me abro. Vou na sua direção, eu renuncio nesse instante toda e qualquer vaidade, reivindicação, e simplesmente me abro para poder encontrar com a sua misericórdia, que é infinita. Mas para a gente se encontrar com a misericórdia de Deus numa oração, o que Jesus ensina para a gente? Que é preciso que o nosso coração seja misericordioso, porque um coração endurecido, um coração que não perdoa, um coração defendido,
Ele não consegue receber misericórdia de vida. Não que Deus não queira nos dar, não que Deus não queira nos amar, mas é como se nós fechássemos as portas do coração para isso. Um coração magoado, ressentido, ele não tem abertura nem no pensamento para poder se encontrar com Deus. Então, por isso que é tão importante a gente se reconciliar com o nosso irmão, tão importante a gente desfazer as mágoas no nosso coração para estarmos abertos à ação de Deus na nossa vida. Então, depois que a gente se libera dos barulhos externos, dos hábitos de pensamento negativos que a gente tem, de dúvidas que a gente tem, é tão interessante porque Emmanuel fala, eu acho que é no livro Fonte Viva, que a gente não duvide da ação do Senhor, não coloque a dúvida entre a nossa necessidade e a ação de Deus. Então, é desse barulho que a gente precisa se libertar. Será que Deus vai ouvir minha prece? Será que eu sou digno de receber as bênçãos de Deus? Então, essas dúvidas, elas já fecham o nosso coração e impedem a ação divina. Então, é para a gente se encontrar com Deus de forma nua, no sentido da gente se desprender de todas essas dúvidas que possam nos impedir de receber o amor divino. Então, quando a gente tem o coração misericordioso, não no sentido da gente já ser anjo do céu, não no sentido da gente ser espírito evoluído já, mas espíritos em processo de amadurecimento, em que a gente já pode ir libertando o nosso coração das mágoas profundas, nos libertando das nossas queixas, nos libertando dos nossos sentimentos de injustiça em relação às nossas conexões com os espíritos que estão encarnados conosco aqui a caminho, para que a gente possa, então, que seria a etapa mais importante, que é a etapa da graça de Deus sobre nós, que é, claro, gratuita, leve, direta, quando a gente está de coração totalmente aberto. Então, vejam, fazer oração não é uma coisa tão simples. E esses detalhes que eu estou falando da oração são os franciscanos, né? Os filhos de Francisco de Assis, que nos ensinam que a gente precisa trabalhar 3 silêncios para a gente poder acessar intimamente Deus nas nossas preces. E esse ensino dos franciscanos, que é claro, foi Jesus que ensinou, essa relação tão direta com Deus, que não é preciso nenhum sacrifício para a gente acessar as bênçãos de Deus. O sacrifício que acontece não é externo, o sacrifício que precisa acontecer é interior, no sentido da gente ir descascando as nossas ilusões para que a gente se conecte com a graça de Deus. Então, quando os apóstolos pedem a Jesus, Mestre, ensina-nos a orar, e ele começa com o Pai Nosso, ele está revelando ali, é simples assim. Não é que é fácil, mas é simples. Abre o coração, que Deus aí está. E ele é capaz de nos dirigir tudo o que a gente precisa de ordem espiritual, se a gente puder dizer sim para o que vem, sem ficar complicando essa nossa relação com Deus, colocando tantas dúvidas, tanto ceticismo, tanto medo, né? Então, nesse trecho em que Jesus está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, é aonde também ele diz que vai enviar um consolador, um paráclitos ou paracletos, né, depende de como a gente traduz, que hoje a gente entende que esse consolador é o Espiritismo, porque ele está em todo o seu corpo doutrinário, nos ajudando a resgatar essa nossa relação original com Jesus, com os ensinos, com a boa nova de Jesus. É nesse capítulo 14 do Evangelho de Jesus que ele fala do Consolador. Então, não perturbe o vosso coração, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu já estou em comunhão, mas vocês podem conquistar essa comunhão que eu tenho com Deus. Vocês podem, muito mais do que vocês imaginam. Eu não estou falando teoricamente, é verdade isso. Mas, enquanto essa caminhada está se dando, eu vou enviar para vocês um Consolador, que não dá para ele vir agora. Com o tempo chegará esse Consolador que vai auxiliar vocês nesse caminho de encontro,
nesse caminho de volta para casa, porque filhos pródigos que somos, estamos todos ainda naquela caminhada distante de Deus, que não é o caminho que Jesus nos indica, né? Estamos ainda guiados por muitas outras coisas. A vida material nos seduz profundamente porque nosso coração ainda é frágil. Somos extremamente vulneráveis aos chamamentos do mundo, porque nós ainda estamos aprendendo a nos libertar do egoísmo, estamos aprendendo a nos libertar do orgulho. Eu sei que vocês podem estar pensando assim, mas sempre é o orgulho e egoísmo e tal. Sim, sempre. Porque o orgulho e o egoísmo são originais, eles são fundamentais, eles dão origem a todas essas anomalias que a gente sofre tanto na nossa vida em sociedade. Se você fala de preconceito, ele se origina no orgulho. Se você fala de violência, ele se origina, por exemplo, no egoísmo. Se você fala da inveja, de qualquer outro sentimento difícil que engendra os nossos comportamentos para caminhos tão distantes do amor de Deus, né? Assim como o filho pródigo, que vai para tão distante, totalmente subjugado aos seus desejos, totalmente afastado da sua origem divina. Mas é muito importante a gente entender isso. O fato da gente se afastar de Deus não quer dizer que a gente rompe a nossa relação com Deus. Nós nos afastamos e nos aproximamos. Isso diz da nossa relação essencial com Deus. Somos filhos de Deus. Somos feitos da matéria mais rica que Deus poderia criar. Então não existe rompimento com Deus. Não existe algo que é fora de Deus. Não existe um universo tão distante a ponto que se desconecte de Deus profundamente. Jamais. Não há como a gente deixar de ser filho de Deus. Tanto quanto não há como a gente deixar de ser filho de nosso pai terreno, de nossa mãe terrena. A gente pode ficar zangado, cortar relações, não falar nunca mais, odiar, pode fazer o que você quiser, mas você sempre será filho da sua mãe e do seu pai terreno. É dessa mesma relação que eu estou dizendo que a gente é filho de Deus, inexoravelmente. E se somos inexoravelmente filhos de Deus, o progresso, a liberdade plena, a felicidade plena, ao qual a gente está se dirigindo, também é uma lei. É da lei que a gente está voltando para casa, não é uma escolha mental. O que é nossa escolha seria quanto tempo eu me demoro para voltar para casa. Mas voltar para casa não é uma decisão que nos compete. Já estamos de volta para casa. E o Espiritismo hoje é para nós esse roteiro que nos auxilia nesse retorno, porque esclarece. Por isso que o Espiritismo é consolador. Por que consolador, gente? Não é só colocar a gente no colinho. Consolador, no sentido que Jesus está dizendo para a gente, tem a ver com esclarecimento, tem a ver com perda de ilusões, tem a ver também com acolhimento, tem a ver com direção. Então, o Espiritismo é consolador porque esclarece com a finalidade de nos libertar. Nos libertar do quê? Desse sono profundo, que é o sono da materialidade. Então, o Espiritismo vem nos lembrar dessa essência espiritual. Vem nos lembrar que nós vamos desencarnar e continuar a nossa jornada evolutiva. O corpo morre, mas o espírito continua. Então, o que nos acontece hoje é consequência das nossas ações do passado e o que nos vai acontecer amanhã é consequência do que a gente está fazendo agora. De modo que o Espiritismo junta passado, futuro e presente numa coisa só. E o Espiritismo nos lembra a corresponsabilidade nos nossos caminhos. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está juntando sou, que tem a ver com identidade, com algo tão imaterial, com um caminho que para nós é algo tão material, né? O caminho que vai para essa estrada, o caminho que vai para aquele lugar. Então, ele está transcendendo essa palavra caminho para poder dizer a nossa caminhadura, a nossa maneira de andar na vida, a nossa maneira de ser. Então, ser como Jesus é, esse é o caminho do nosso encontro com Deus.
Nós nos encontramos, tal qual o filho pródigo, afastados de Deus, mas sempre filhos de Deus. Como é que volta para casa? Então, quando Tomé pergunta assim, mas Jesus, se diz para a gente que está indo embora, está indo encontrar com Deus e tal, e que tem lugar para a gente lá, tem lugar para todo mundo, mas a gente chega lá como? De que você não vai estar mais aqui, como que vai ser? E é como se dissesse assim, Tomé, acorda, Tomé. Eu sou esse caminho. Ou seja, segue tudo que a gente viveu junto aqui, tudo que eu disse. Segue, seja. Não é no sentido de fazer, porque nós podemos ser cristãos, bastante aspas nisso, como uma representação. Se vocês pudessem decorar, se nós pudéssemos decorar como ser um bom filho de Deus e adotar atitudes externas, a gente pode representar. E o que Jesus está dizendo não é por aí. Nós podemos ser tão serenos, falar de modo sereno, podemos ter um comportamento para com os outros delicado, não violento e tal, mas o nosso coração estar totalmente tomado de ódio. Podemos ter o nosso coração afastado do que a gente faz. Porque no nível evolutivo que a gente se encontra, esse afastamento é quase que a nossa característica. Porque a gente pode querer fazer o bem e não conseguir ter o nosso coração nessa mesma vibração. Nós podemos já gostar tanto do bem, mas a gente não conseguir renunciar os prazeres do mundo, renunciar o conforto para a gente poder agir no bem. Ainda não conseguimos abrir mão das vantagens da vida material, dos privilégios que a gente adora. Porque, olha, gente, vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente começou o processo de vacinação no país, para que a gente adoecesse menos de Covid, haviam frases do tipo, se a vacina é pouca, meu braço primeiro. Será que a gente tinha grandeza suficiente para abrir mão de tomar vacina e deixar que as pessoas mais débeis tomassem? Então, são esses pequenos detalhes que eu estou me referindo que formam a nossa identidade. Então, é desse lugar. Nós ainda estamos de fora para dentro. Ainda falta o de dentro para fora, mas ok. Mas a gente ainda considera, aspas, normal, olhar para si e não olhar para o outro. Ainda achar que eu mereço. Então, quando fala dessa frase, mereço, me dá até nervoso, porque a gente sempre acha merecedor de tantas coisas. E como é difícil a gente poder olhar para o lado e, será que o outro merece também? Tanto quanto eu? Será que eu aguento que o outro mereça mais do que eu? Como é que fica isso para o meu coração, né? Então, nós temos uma boa estrada para trabalhar o orgulho e o egoísmo. E é desse lugar que Jesus está falando. O caminho que eu estou convidando vocês a seguir é um caminho que precisa e que leva em conta necessariamente a libertação. A libertação que vem através da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa que nos liberta? E nos liberta de quê? A verdade que nos liberta do egoísmo e do orgulho? Porque quando a gente estiver livre do egoísmo e do orgulho, minha gente, nós não teremos mais razão para sermos violentos. Aí a paz vai habitar não só o nosso coração, a paz vai habitar os nossos gestos. Porque enquanto o egoísmo e o orgulho estiverem presentes no nosso coração e de modo disfarçado, fica muito difícil a gente ser irmão dos nossos irmãos. Né? Quando Jesus diz bem-aventurados, ele está dando para a gente no Sermão do Monte os critérios que nos levam para Deus. O Sermão do Monte é como se fosse assim, vocês querem saber o roteiro para chegar a Deus? Vou dar. Está aqui, ó, bem-aventurados, ou seja, no mundo tereis aflição, mas essa aflição, a aflição que nos eleva, não é uma aflição qualquer, ela é passível de consolo, mas de que consolo Jesus está dizendo? Não é o consolo do acolhimento tão simples, né, vem cá, meu filho.
É do consolo no sentido do esclarecimento da tua dor. É isso que consola. E é verdade que quando a gente entende o para que estamos em sofrimento, nós temos mais força para atravessar o sofrimento. O sofrimento não desaparece, mas nós temos condição de atravessar uma aflição de um modo mais adulto, de um modo mais fortalecido, sem nos destruirmos pela aflição. Então, bem-aventurados os aflitos, sim. E quando Jesus diz para a gente ser chamado filho de Deus, não quer dizer que a gente deixou de ser filho de Deus quando a gente é violento, mas ser chamado é ser reconhecido. Então, quando a gente tem atitudes pacíficas, quando nós pacificamos os espaços, as relações, os lugares, quando pacificamos nosso coração, porque a gente só se interessa pelas guerras externas quando já existe, quando ainda, melhor dizendo, quando ainda existe guerra no nosso coração. Quando o nosso coração está guerreando, quando nos sentimos injustiçados, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos do lado de fora. E tudo que é guerra externa me interessa. É para onde o meu coração vai. Porque o nosso coração é o nosso tesouro, né, gente? As nossas mais íntimas emoções. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, significa, para a gente ser chamado filho de Deus, para a gente exibir, para a gente mostrar, para a gente manifestar de verdade quem a gente é, filho de Deus, precisa pacificar o nosso coração. E essa pacificação depende de uma libertação, que é a libertação do egoísmo e do orgulho. Que, na verdade, gente, esse egoísmo e orgulho é uma ilusão. É porque a gente ainda está, nossa, tão iludido com as conquistas materiais. A gente ainda confunde ser bem-sucedido com felicidade. A gente ainda está muito distante de que felicidade é essa que Jesus fala. A gente ainda acha que felicidade tem a ver com perfeição física, com dinheiro no banco, com conquistas de bens materiais que são visíveis. Então, ainda estamos distantes de compreender o que é o verdadeiro desapego. Porque nós sabemos que a gente não vai levar nenhum bem material para a nossa vida espiritual, mas a gente fica pensando, bom, então enquanto eu não vou, deixa eu me divertir aqui com os bens materiais. Só que tem um detalhe pequeno e imenso ao mesmo tempo, que enquanto você está na conquista desses bens materiais, não é que a gente não possa conquistar bens materiais, mas é que a gente renuncia à conexão com os bens espirituais enquanto a gente está nesse desespero dos bens materiais. A gente não conecta que esforços a gente faz no sentido de deteriorar relações conosco e com o outro, nos exaurir emocionalmente e espiritualmente, quando a gente está nesse desespero dos bens materiais. O quanto a busca dos bens materiais já está construindo a pessoa que eu sou. Porque o modo como eu vou em busca dos bens materiais fala dos meus valores morais. Então, se eu quero os primeiros lugares em detrimento do meu irmão, se eu crio contendas com meu irmão para eu alcançar um melhor lugar na empresa que eu trabalho, se eu faço pequenas concessões morais que ninguém está vendo, mas Deus está, porque Deus está na nossa companhia o tempo inteiro, né? Ninguém está vendo aquelas pequenas trapaças que eu faço, os pequenos movimentos em que eu burlo leis, negociações e acordos para meu benefício. Então, quando eu acho que eu posso me dar bem sem que isso tenha consequências de ordem espiritual, é uma ingenuidade. Isso é uma ilusão, melhor dizendo. Então, a verdade nos liberta das ilusões. Então, quanto mais a gente gosta das ilusões, e a gente gosta, não é à toa que a gente está grudado nelas, mais difícil é para nós nos encontrarmos neste caminho que Jesus nos convida a trilhar. Né? Então, Jesus fala em várias situações que nós ainda, embora a gente diga que ama Jesus, nós ainda não temos condição de largar tudo o que está ao nosso redor para, de verdade, caminhar com Jesus aonde ele nos leva.
Tanto é que ele pergunta, Pedro, tu me amas 3 vezes. Não é que ele duvidasse do amor de Pedro, mas ele está fazendo com que Pedro se encontre com a dureza que será, as renúncias que ele haverá de fazer para de verdade fazer o caminho que Jesus o convida. Nós somos Pedro também. Então, para a gente poder seguir esse caminho que Jesus está nos convidando e dizendo para nós que não é tão simples assim, às vezes nos dá medo, significa a gente dizer, estamos a caminho com eles, ou seja, somos como ele. Jesus é mesmo o modelo e guia da humanidade, mas o meu modelo e guia, aqui, eu com os meus filhos, eu no meu trabalho, eu aqui na hora que eu estou fazendo supermercado, né? Eu estou seguindo esse caminho, eu estou usando esses critérios divinos para a minha vida. Não é? Já que todo mundo faz, eu faço também. Será que eu já posso dizer, sim, todo mundo faz, mas como é que é para eu fazer? Eu estou disposto às consequências das minhas ações? Eu tenho condição de poder abrir meus braços para as consequências das minhas ações? Tanto é verdade isso que eu estou falando para vocês, gente, que há coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa assim, bom, a causa só pode estar lá na outra vida, porque nessa vida aqui eu não estou vendo razão para eu estar no tamanho sofrimento. Aí a gente pensa uma coisa bem ruim no passado, eu devo ter sido bem ruim para poder estar vivendo isso aqui que eu estou vivendo agora, né? Então a gente ainda entende Deus, a lei divina, como se fosse uma lei de punição, que não é assim. A lei divina é uma lei de ações e consequências, e que tem bastante atenuantes pela misericórdia divina. Se nós só estivéssemos na ação e na consequência, a gente não ia sair do 6 trocando por meia dúzia, porque nós ainda não temos o desejo do crescimento por conta própria. A gente não precisa de empurrões das provas e das expiações para a gente alçar voos. Então, a verdade que liberta, gente, ela virá aos poucos, está vindo aos poucos na nossa vida. Então, tanto é verdade isso, eu estava aqui dizendo que quando a gente hoje está vivendo coisas que, embora a gente não lembre, mas o nosso coração lembra, a gente tem dificuldade em entender que isso é justo. Não é possível que eu tenha sido tão má assim. Mas já que estou passando aqui, né, por isso, olha a maneira como é que a gente lida. Não, já que eu estou passando por isso, não tem jeito mesmo, né? Então eu vou passar aqui pela prova, pela expiação. Mas só que não basta sofrer, gente. Não basta. Não basta mesmo. No livro Ceifa de Luz tem uma página chamada Aflição, em que Emmanuel fala isso muito claro. Não basta sofrer. A questão é, o modo como você sofre é que diz quem você é. É essa a questão. Sofrer, não é que é simples sofrer, mas sofrer sozinho não reabilita nossas almas. É como eu atravesso esse sofrimento que faz a diferença. Quem eu me transformo naquela experiência. Trabalhar, todo mundo trabalha, mas como eu trabalho? Como é a minha relação de trabalho com os meus irmãos que trabalham comigo? Ter filhos, muita gente pode ter, mas como é a minha maneira materna de ser? Quem eu me transformo enquanto espírito através da experiência da maternidade, da experiência da paternidade, da experiência da fraternidade com os meus irmãos em família. Porque os convites da materialidade são inversos a esses valores espirituais que Jesus está convidando, que estão nas diversas outras passagens, né? Não sabe a sua mão esquerda o que faz a direita, reconciliai com vosso irmão enquanto estáis a caminho, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não podeis servir a 2 senhores. Então, Jesus está contando como deve ser esse modo de ser quando você passa pelas aflições. Jesus está dizendo, está apontando para a gente o caminho quando a gente passar pelas adversidades. Quando ele fala do óbolo da viúva, dizendo que não é a quantidade, mas a qualidade da sua doação que faz a diferença, o modo como você dá, é isso que transforma. Nós podemos dar muito e humilhar o nosso irmão na hora de dar. Então, a gente precisa dar de maneira desapegada, não é descuidada. É dar olhando para o meu irmão e vendo o que ele precisa e dar com amor. Que você pode entregar quentinha sem olhar para aquele que recebe.
né? Uma colega nossa, da nossa casa espírita, ela faz uma entrega de quentinhas e ela contou uma coisa muito interessante, que ela escreve uma frase naquela parte de papelão da quentinha, frases individuais, frases diferentes, uma frase diferente em cada quentinha. Então, na hora que ela entrega, ela confia que talvez alguém leia. E teve uma das vezes, uma família que ela entregou a quentinha, que quem recebeu uma das quentinhas foi uma criança. E a frase dizia que ela era importante para Deus. E aí ela ficou tão feliz com a frase, começou a dizer: mamãe, eu sou importante. Então, eu achei interessante esse detalhe. Eu posso entregar a comida, mas eu posso entregar também a comida material junto. O afeto, o contato, o olhar. Nós precisamos de comida material, tá certo. Mas nós não temos só fome material, nós temos sede e fome de justiça divina. Nós todos temos direito ao afeto, à misericórdia, à atenção, ao cuidado. E Deus age no mundo através dos próprios homens. Deus se revelou para nós através de Jesus e nos ajuda através da ajuda mútua. Então, nós podemos ser enviados de Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Em qualquer pequeno detalhe, quando você escreve uma frase afetiva para aquele que recebe o pão material, né? Então, tem a caridade material, que não pode se desatrelar da caridade espiritual. É essa a que mais traz desastres para a nossa vida quando ela não está presente. Quando falta a caridade espiritual entre nós. A maneira como a gente fala, que pode ter o conteúdo correto, mas quando a gente fala de modo agressivo, a gente leva uma espada na língua. Então a gente precisa ir revendo nesses passos pequenininhos se estamos a caminho com Jesus. Se é de verdade Jesus o nosso caminho. Para ele é muito claro que ele é o caminho que nos leva a Deus. Para nós é que há dúvidas. Horas a gente está ali nesse caminho, horas não. E aí quero falar um pouquinho mais sobre a verdade, porque a gente fala que o Espiritismo é a terceira revelação, não é? São níveis de verdade. Na época de Jesus ainda não era possível a gente poder abraçar as verdades que o Espiritismo à frente trouxe. E teremos muitas outras. Não existe verdade definitiva no nível evolutivo que a gente se encontra. Mas Jesus é a verdade, né? Então, porque essa verdade que Jesus traz para a gente é Deus. Deus é a verdade plena. Deus é a vida plena. A verdade que a gente pode acessar por hora é essa que está presente. Mas à medida em que a gente for amadurecendo espiritualmente, teremos acessos a mais abertura. Então, a palavra verdade, gente, no latim, que é veritas ou veritar, ela quer dizer adequação, coerência. Mas verdade, no sentido grego, a palavra grega para verdade é aletheia, que quer dizer não esquecimento, que letheia quer dizer esquecimento. Então, aletheia é lembrança, é desvelamento, é descobrimento, é revelação. Então, esse sentido que eu acho mais próximo do que a gente está aqui compartilhando. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, esse e também está dizendo que caminho, verdade e vida não se dissociam. Então, o caminho é, ao mesmo tempo, o caminho da verdade e da vida. Se queremos ter vida em Deus, é preciso que a gente tenha uma verdade que nos liberta do que nos impede de ter vida abundante. Porque a vida abundante está disponível para a gente, mas o que nos afasta dessa vida abundante, o que nos afasta da felicidade, é que a gente está aprisionado. Estamos aprisionados em crenças, em valores que não são de ordem espirituais ainda.
Então, essa verdade que liberta, que nos liberta do egoísmo, que nos liberta do orgulho e nos abre para poder ter conquistas espirituais de outra ordem, necessariamente é uma verdade que nos liberta das ilusões. Necessariamente é uma verdade que revela o quanto iludidos nós estamos. Então, quando a gente começa a compreender, eu sempre digo que é bom ir ao planetário por isso, que o nosso planeta é uma poeirinha do universo, mas importantíssima para Deus, aí a gente começa a entender que a gente não é mais importante que ninguém, nem enquanto habitante da Terra, porque há muitas moradas na casa de meu pai, tem mundos mais evoluídos que nós, nem sonhamos como devem ser. Mas certamente é para lá que a gente está se dirigindo. A gente só conhece uma colônia que é nosso lar, que é a que André Luiz descreveu. Quantas colônias existem que a gente nem imagina? Temos muito mais para conhecer. Então, é preciso sair dessa ilusão. Que ilusão? De que eu sou importante, mais importante do que o outro, para mim primeiro, para o outro eu não faço a menor ideia. Aqui a gente se esforça e tem os meus méritos têm a ver com o meu esforço, então se o outro não alcançou o lugar que eu cheguei é porque ele não se esforçou o suficiente, ele não melhora porque não quer, ele é violento porque ele é doente. Então a gente se separa dos irmãos achando que os outros é que são não amadurecidos, eu sou amadurecido, então eu tenho privilégios diante de Deus, nós somos os escolhidos diante de Deus, a gente precisa ir desfazendo essas ilusões. Igual as crianças se desfazem das ilusões do Papai Noel no Natal, a gente precisa ir se desfazendo das ilusões. O que caracteriza um homem maduro é um homem cada vez menos iludido. Tá certo que no nível evolutivo que a gente está, alguma ilusão sempre vai restar. Mas é tarefa nossa ir nos desfazendo das ilusões. Sabe uma ilusão que é tão... Eu acho ela tão delicada de falar. Uma ilusão que eu me deparo bastante nos atendimentos na casa espírita, né? A gente sempre acha que o nosso pai e a nossa mãe não nos amam o quanto a gente gostaria e necessitaria ser amado, mas que eles assim foram porque não quiseram. Como se eles tivessem para dar e sei lá por que razão não deu. Então nós guardamos mágoas de não termos recebido do nosso pai e da nossa mãe e eles são culpados por isso. Por exemplo, crianças que não conheceram a sua mãe, porque a mãe deu para adoção. É muito comum esse filho adotivo guardar muita mágoa dessa mãe que ele nem conheceu fisicamente, mas conhece espiritualmente. Ninguém é filho de uma mãe assim do nada. Mas a gente olha para essa mãe, tem raiva de ter deixado o filho no lixo ou o filho na porta de uma instituição e tal. E não conseguimos olhar para essa mulher que doou o filho como sendo um ato último de amor dentro das suas possibilidades, porque ela não se considerou suficientemente capaz para continuar dando a vida para aquele filho. Aquele foi o limite para ela. Olhamos para alguém que se suicidou e o olhamos como covarde, sem poder olhar com compaixão que talvez ele tenha feito esforços que a gente nem imagina para continuar vivo até aquele dia. E a sua vida não pode se resumir àquele dia, porque ele teve vida antes, teve esforço antes. Então, nós olhamos para os outros, aquele que está desempregado, e dizemos, é um vagabundo, não se esforçou, não estudou, não usou bem a sua força. Ah lá, como é que pode estar pedindo, cheio de músculo no braço? É simples a gente dizer isso para o outro. Mas será que eu contrataria aquele que está sentado no chão para trabalhar na minha casa? Eu contrataria para fazer faxina na minha casa uma mulher que não tem dentes, que tem o corpo todo sujo, crianças e cachorro do lado, para trabalhar na minha casa? Então é fácil a gente dizer que o outro não se esforçou. É fácil dizer que o outro não está melhor porque ele não quer. É fácil a gente dizer que o outro está iludido porque ele quer. Então, de uma vez por todas, se a gente está na proposta de seguirmos Jesus como sendo o nosso caminho de volta para casa,
É o caminho, não é um dos caminhos. É o. Basta a gente começar. Não é tão simples, mas podemos continuar afastados se a gente quiser. Podemos tomar outras rotas se a gente quiser. Mas se a gente tomar esta rota, se a gente de verdade quer seguir Jesus, a gente precisa começar a deixar nascer a compaixão no nosso coração, que é de onde Jesus parte para nos olhar. Ele tem profunda compaixão das nossas pequenezas. Então, para nós nos libertarmos do egoísmo e do orgulho, precisamos desfazer dessas ilusões. Eu falei de uma ilusão delicada. É que a gente entende que as nossas relações terrenas não aconteceram como a gente mereceria, porque o outro não quis. É necessário a gente começar a olhar que o nosso pai e a nossa mãe também não estão libertos, como nós não estamos. Eles também estão envoltos em ilusões, tanto quanto nós. A cada geração, a proposta, a cada filho que nasce, a cada neto que vem, é que as gerações futuras tenham melhores condições de vida do que as anteriores. Mas isso não garante que sejam espíritos mais evoluídos. Estão reencarnando espíritos necessitados moralmente, de altíssimo grau de inteligência, mas que precisam de grande investimento moral para poderem voltar para casa e constituírem, junto conosco, né, uma humanidade que se dirige para a regeneração, para mundos celestes, ditosos, felizes e assim por diante. Então, nós precisamos entender que a verdade é algo que, para nós, no nível evolutivo que a gente se encontra, ainda é progresso, ainda é etapas, ainda é por movimentos. Estamos descascando muitos entendimentos equivocados, ilusões. Então, para a gente acessar essa verdade que Jesus está se referindo, que ele trouxe, ainda é para nós um grande esforço. Cada vez que a gente achar que verdade é igual certeza, nós estamos distantes. Uma pessoa cheia de certeza está muito longe da verdade. Porque aqui, no nível evolutivo que a gente se encontra, nós estamos profundamente enevoados pelas ilusões da materialidade. E ainda temos pouco entendimento do que é a verdadeira vida espiritual. E é isso, meus amigos. Eu já quero ir terminando aqui a nossa fala, trazendo para vocês o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né? Ele utilizou, tá um pouco embaçado aqui, que eu estou usando um fundo virtual. Ele diz assim, que o Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Eu estou aqui na introdução de Emmanuel, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida. E aí agora vem uma frase muito séria para todos nós. O Cristo não estabelece linha divisória entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. O que Emmanuel está lembrando para a gente é que o que a gente desenvolve na casa espírita, o que a gente desenvolve em qualquer templo, em qualquer lugar sagrado, em que a gente acessa um pouquinho esse homem de bem que a gente quer ser, porque nós seremos um Cristo amanhã. Esse é o projeto de felicidade de Deus para todos nós. E como é que a gente vai se encontrar com esse lugar? É a gente se lembrar dessa frase. Jesus é o caminho. É ser. Caminho aqui é modo de ser. Liberto das ilusões para conquistar a vida em abundância. Se ele diz que não há linha divisória entre o templo e a oficina, está dizendo para nós, o caminho é de coerência, né? Entre o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente nas nossas ações. Desejo uma bela semana para vocês, uma bela jornada, um belo dia, e a gente se encontra daqui a pouquinho. Muito obrigada. Muito obrigado,
Ana Tereza, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Ela que está ao vivo lá do Rio de Janeiro, de sua casa. Graças a Deus, hoje em dia, a tecnologia nos permite fazer coisas desse tipo, né? Aproximar mais as pessoas. E gostaríamos de convidar você, Ana Tereza, bem como a todos aqui presentes, para a gente participar agora de um bate-papo sobre todo esse conhecimento que você trouxe, para que a gente possa dar seguimento. E para isso, eu gostaria de chamar a Regiane para ficar aqui conosco. E aqueles que não conseguiram fazer as anotações, precisarem fazer agora, algum comentário, alguma dúvida, pode estar vindo aqui na frente, falar no microfone, ou pode solicitar o papel que eu mesmo levo para fazer alguma anotação, que a gente já vai estar coletando para estar fazendo bate-papo aqui, interagindo. Tá bom? Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui participando desse evento e também dessa mediação, né, dessa roda de conversa. Agradecer aí a nossa palestrante tão experiente, né, na vivência espírita dela, que nos trouxe ótimas reflexões, né, para nós levarmos para casa, que nos tocaram, né, a uma reflexão maior do que da nossa nosso momento agora terreno, né, nessa nossa encarnação. Alguém gostaria de iniciar aí, passar para minhas perguntas? Enquanto isso, eu gostaria de mostrar a obra aqui, né, que foi mostrada pela nossa palestrante, mas que ficou um pouquinho embaçado. Então, a obra, para quem não conhece, Caminho, Verdade e Vida, é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, faz parte da coleção Fonte Viva, e é uma edição de 1949, a primeira edição que foi escrita. E eu já gostaria de iniciar aí, né, uma pergunta para a nossa palestrante. Na opinião dela, qual foi a intenção de Emmanuel com essa obra, né? O que ele quis nos trazer? Seria um esclarecimento, um conselho, um ensinamento, um consolo? Então, como que nós poderíamos estar interpretando esse ensinamento durante a nossa leitura? Eu vou usar as palavras dele. Ele diz na introdução desse livro que a intenção dele, com essas páginas, é valorizar o ensejo de serviço. Não tem nenhuma pretensão de fazer interpretação do Evangelho. Ele quer nos convidar para o trabalho. E, gente, quando a espiritualidade maior fala de trabalho, a gente precisa alcançar dois significados que um não vive sem o outro. É o trabalho do bem, que é um trabalho físico mesmo, concreto, objetivo. Não importa qual ele seja, atendimento fraterno, você dá passes, você descasca legumes para sopa, você é quem coloca água nos copinhos, você é o que faz o estudo, é o trabalho do bem. Estou dando exemplos de trabalho do bem se for na casa espírita, mas o trabalho do bem, gente, ele transcende portas. É o trabalho do bem. Onde você está em nome de Jesus, seguindo os valores de Jesus, é o trabalho do bem. Mas tem uma coisa importante, é a finalidade desse trabalho do bem. É, ao mesmo tempo, algo que beneficia o outro e te beneficia por quê? A gente pensa, eu saio melhor depois que eu faço isso, depois que eu falo aquilo. Porque a gente está trabalhando o nosso egoísmo. Não é só no sentido de que, eu estou ali, estou olhando para o outro, então aí é por isso que eu melhoro do egoísmo. Não é isso. É porque quando você abre alguma disponibilidade do seu tempo, do seu dia, tanto é que trabalho voluntário, gente, não pode ser na hora que te sobra, porque nunca sobra a hora para a gente fazer o trabalho. O seu trabalho do bem precisa ser alguma coisa com disciplina. Você precisa agendar o seu trabalho do bem. É toda terça-feira, toda quarta-feira que você faz aquela tarefa. Não quer dizer que nas outras horas você não faça, mas precisa ter um momento da sua vida em que você está conscientemente vencendo as suas defesas, as suas dificuldades e inserindo um momento sagrado no seu dia. Para que um dia, todo o seu dia seja sagrado.
Isso é um processo de aprendizado da disciplina do trabalho do bem. Então, quando a gente insere o trabalho do bem, mas o Cristo não coloca divisória entre o trabalho do bem, né, feita no templo, e a oficina. Ou seja, a oficina que é a nossa vida, a oficina é o nosso trabalho profissional, a oficina é a sua convivência familiar. Não há divisória, ou seja, quem você é lá, que você seja também nos outros espaços. É claro que a gente ainda não consegue isso. O Cristo não coloca divisória. Nós estamos na conquista de não colocar, porque hoje a gente ainda coloca. A gente é capaz de ser super gentil na casa espírita, e em casa a gente é grosseiro, violento, impulsivo, agressivo, impaciente, intolerante. Não é que a gente é falso, é que nós estamos começando a ser gentil, né? Bem-aventurados os mansos, nós estamos aprendendo ainda a gentileza. Eles herdarão a terra. Então, para a gente poder conquistar esse lugar um pouco mais elevado, só através da gentileza. A violência não conversa com violência, né? Não é ela que modifica. Eu agora me lembrei de uma coisa muito interessante. Eu peguei um Uber aqui na minha cidade, e vocês sabem que é, é uma aventura, né? A gente pegar um Uber na cidade, o tipo de conversa que os motoristas têm é muito interessante. E sem a gente planejar isso, de repente estávamos falando sobre a violência na minha cidade, que é uma violência alta, né, aqui no Rio de Janeiro. E aí ele estava dizendo aquelas frases que eu não vou repetir aqui, dizendo que a gente precisa ser tão violento quanto, né? Que tem que fazer isso com os bandidos, tem que fazer isso, com aquilo e tal. E aí eu disse para ele assim, ele não sabe que eu sou espírita, nem eu disse isso. Eu falei para ele, então você está achando que a violência pode resolver a violência? E aí ele disse assim, não tem jeito, né? Eu falei, não tem jeito? Você acha mesmo que não tem jeito? Porque, veja, se violência resolvesse a violência, nós já estávamos com o Brasil resolvido. Porque o que não falta é violência nas prisões. O que não falta é violência da polícia com os desafortunados da nossa cidade. Então, violência nunca resolveu. Aí ele disse assim, não é, pois é. Então, as crianças já estão na violência. Pois então, será que a gente não podia pensar um caminho de cuidar das nossas crianças? Pois é, então tem a questão do emprego. Pois é, tem a questão do emprego, das desigualdades sociais. E aí nós fomos caminhando por aí, de poder entender que para a gente resolver o problema da violência, nós precisamos resolver um problema que é do coração humano. Em outras palavras, gente, é o egoísmo e o orgulho, é claro. Por que existe desigualdade das riquezas? Porque nós ainda queremos o melhor para nós, o que restar a gente deixa para os outros. Então, quando Emmanuel convida a gente nesse livro ao ensejo do serviço, ele está falando do serviço do bem que transforma as nossas almas. E como a gente fazer essa autorreflexão, se a gente está nesse serviço? Como que a gente pode buscar uma reflexão interna dentro desses serviços que ele nos coloca para refletir? Essa reflexão interna, ela parte, olha que coisa interessante, das dificuldades que eu encontrar nesse serviço. É interessante como a gente é iludido. A gente acha o seguinte, que como está na casa espírita não vai ter problema. Como está na casa espírita não vai ter ciúme, não vai ter inveja, não vai ter disputa. Como se na casa espírita a gente, quando entrasse na porta, virasse anjo do céu, pronto. Aqui, todas as minhas anomalias, todas as minhas carências, todas as minhas dificuldades ficam paralisadas. Não é verdade. Na casa espírita é o lugar ideal de todas essas minhas dificuldades virem à luz para que elas possam ser educadas, transformadas, mobilizadas. Se elas continuarem escondidas de você mesmo e dos outros não tem problema, que a gente pode trocar de causa espírita. O problema é ficar escondida de você mesmo. É a gente achar que esse jeito que a gente tá certo. Quando começa a aparecer problemas no seu trabalho do bem, opa, agora que ficou bom esse trabalho do bem. Porque esses problemas de convivência que você tem no trabalho do bem tá te fazendo visitar os seus umbrais. Porque vocês pensam que o umbral é do lado de fora, gente? É dentro. A gente vive verdadeiros infernos quando a gente está afastado da nossa essência divina. Então a gente vai visitar a nossa escuridão. Aí a gente vai começar a perguntar para si mesmo, o que está acontecendo comigo? Que toda vez que eu estou diante de fulano,
eu tenho vontade disso, daquilo e quero largar o trabalho. Em vez de eu entrar no lugar do julgamento externo, dizendo que essa casa espírita não presta, que olha que espiritismo falso, aquela pessoa é falsa, isso tudo é evitação e defesa de eu poder olhar para a minha maneira de ser, que está sendo ali posta à mesa para poder ser transformada. Então, quando você me pergunta como é que a gente começa essa grande viagem interior, começa a partir das dificuldades de relacionamento que você começa a identificar, desde que você saia do lugar iludido de que o problema é o outro. Tá tudo dentro, gente. Eu só vejo guerra externa porque a guerra habita meu coração. Então, esse é o primeiro passo. E aí tem muitos passos para dar, mas esse eu acho primordial. E como nós somos uma coletividade de pessoas imperfeitas, especialmente nós trabalhadores, né, na casa. Como os outros irmãos lidarem com as imperfeições? Você poderia, assim, nos orientar diante da sua experiência, né? Como melhorar a convivência entre os trabalhadores da casa, por exemplo? Olha, se eu parto do princípio que eu também sou complicado, porque a gente sempre acha que complicado é o outro, né? Difícil é o outro é que é o difícil, a pessoa difícil da minha convivência. É preciso a gente se dar conta que se eu considero que o outro é o difícil da minha convivência, provavelmente eu sou o difícil da convivência dele. Então, a gente precisa começar a entender que todo o nosso comportamento, eu e os outros, ele aparece por complementaridade. Então, por exemplo, se eu tenho um comportamento muito quieto, estou dando um exemplo simples, se eu sou muito interior, se eu sou muito calado, muito fechado, geralmente quem vai se relacionar comigo é o inverso disso. Para que haja algum tipo de relação, eu vou necessariamente vou estar com outro que é muito postado, que é muito agressivo, ou que é muito falante e tal. E eu me incomodo, porque o outro é muito invasivo, né? É muito interessante as pessoas que são muito para dentro consideram o outro muito invasivo, claro, porque ele quer ficar dentro da conchinha, né? E os que são muito invasivos, os que são muito atirados, se incomodam com quem é muito quieto. Estou dando um exemplo hipotético e bem caricato. Se eu quero melhorar a nossa relação, para que o modo dele ser invasivo possa ter menos ação sobre mim, eu preciso diminuir o tom do meu fechamento. Então, eu preciso me abrir um pouquinho mais, porque se eu me abrir um pouquinho mais, o jeito do outro ser invasivo não vai precisar de tanta intensidade. Embora você possa pensar aqui, o quê? Se eu me abrir um pouco mais, aí mesmo que vai invadir. Não é verdade. Se você for abrindo com cuidado, você está informando que não precisa ele abrir lata com abridor de lata. Vocês podem se convidar a um relacionamento menos extremado e poder encontrar um ponto de encontro que seja confortável para ambos. Existem muitos livros sobre a comunicação não violenta, que é bonito, esse princípio é lindíssimo, que foi uma das bandeiras, ou se não a mais importante, de Gandhi, propondo que existe a possibilidade de a gente ter uma comunicação passiva. Passiva, mas não no sentido de calado, de uma comunicação não violenta, de uma comunicação que respeita o modo de ser uns dos outros. Então, para a gente alcançar essa comunicação não violenta, eu preciso ter clareza quais são as minhas necessidades. E à medida em que eu me conecto com as minhas necessidades, eu procuro atender as minhas necessidades e me comunico a partir delas. Eu vou dizendo o que é necessário para o outro. Então, eu posso dizer, para quem que eu acho que é muito invasivo, eu posso dizer para esse outro, olha, fulano, não é que eu não queira te dizer o que eu penso, o que eu sinto, é porque eu tenho o meu tempo. Eu queria pedir que você pudesse respeitar um pouco o meu tempo de expressão. Então, quando você me diz assim, como é que a gente pode se relacionar na casa espírita de um modo mais fraterno, é a gente começar a perguntar quais são as necessidades do outro e perguntar para si mesmo quais as próprias necessidades. Então, eu posso perguntar para o outro, né? Fulano, o que que você precisa?
Nós temos mania de querer adivinhar o que que o outro precisa e dar para ele sem ele querer receber. Então, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, olha, eu sou muito franca, quero te dizer umas verdades. Mas espera aí, eu estou com vontade de ouvir essas verdades? Né? Eu estava num determinado seminário e uma pessoa estava me contando que ela queria mudar de casa espírita e queria vir para a nossa casa espírita. Eu falei, que bom, minha irmã. O endereço é tal e tal. E ela disse, pois é, que eu fui na casa espírita XPTO lá, eu não gostei. Você quer saber por que que eu não gostei? Eu falei, não, eu não quero saber porque você não gostou, não importa. Isso é uma questão sua. Não, mas eu quero te falar. Assim, pois é, mas eu não estou podendo ouvir agora. Entende? Então, nós vivemos tão atabalhoados, tão desesperados, a gente não olha para a necessidade do outro. Então, eu quero relações saudáveis, eu vou ter que olhar para o outro e perguntar o que que você precisa. A gente acha que porque a gente está precisando desabafar, o outro é obrigado a escutar. Não é não, gente. Eu preciso perguntar. Você pode me escutar agora? Eu estou precisando muito falar. O fato dele ser um trabalhador da casa não obriga que ele tenha que estar disponível afetivamente para mim 24 horas. Então, a gente precisa ir descobrindo esse tom, entende? A relação na casa espírita é uma questão de afinação. Nós entre nós e nós e a espiritualidade maior. E quando você falou durante sua palestra que eu mereço e cita aquele que está ao lado, será que merece mais do que eu? Isso não vai na contramão da lei de retorno? Do acolheremos conforme seremos. E da colheita das plantações nas existências anteriores? Devo ou não aceitar aquilo de bom que vem a mim nessa existência? Então, é que no Espiritismo a gente tem essa palavra do merecimento, mas houve uma apropriação muito inadequada dessa palavra. Uma coisa é eu colher o que eu plantei. E dentro desse colher o que eu plantei, seja as coisas boas, além de eu colher para mim, sabendo que aquilo faz tão bem para mim, que meu coração se abra para eu distribuir para os meus irmãos que ainda não têm. Será que a gente fica em paz, conseguindo comer um prato de comida, e a pessoa do lado está ali na janela do restaurante, sem comer? Você consegue comer bem mesmo? É de verdade isso? Eu não acredito. Nos incomoda muito comer, e eu estou ali comendo no restaurante, porque eu mereço, afinal eu trabalhei, conquistei dinheiro, eu estou pagando aquela comida no restaurante. Então aquele que está ali do lado de fora da janela, que não está comendo, ele não come porque ele não merece? É desse merecimento equivocado que eu acho que a gente de vez em quando escorrega. É diferente do entendimento que as nossas ações têm consequências e o que a gente acontece tem a ver com o nosso movimento passado. É tão errôneo esse entendimento do merecimento que a gente pode ser não cristão dizendo para o outro, está passando por isso porque merece. Então Jesus podia dizer para a mulher adulta, você está levando pedra porque você merece, você foi encontrado em adultério. Isso não é um princípio cristão. Então, quando um irmão está passando por uma dificuldade, mesmo que seja consequência das suas ações, eu não posso usar a palavra merecimento para aquilo. Merecimento, no sentido cristão, ele é sempre positivo. Então, a gente às vezes usa isso de uma maneira tão infantil. Ah, eu trabalhei muito, eu mereço não fazer nada. Jesus não disse, meu pai trabalha incessantemente, o filho do homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Não é esquisito a gente falar isso? Não é que a gente não mereça descanso, mas é esquisito. Ah, eu vou me dar de presente isso. É infantil esse entendimento, entende? Merecimento tem um sentido espiritual. Então, eu mereço um pirulito porque eu fiz direitinho o trabalho. Isso é pensamento de criança. Tirou nota 10, então merece para o parquinho. O que o Espiritismo vem trazer para a gente é uma visão adulta do merecimento. Nós vamos colher o que a gente plantou. Se for algo bom, que possamos compartilhar com os nossos irmãos. Isso vai multiplicar a nossa felicidade.
Se eu estou colhendo tempestade porque eu semeei vento, porque quem semeia vento colhe tempestade, eu vou pedir ajuda para poder, nessa colheita, porque às vezes, orgulhosamente, a gente não aceita ajuda. Eu mereço passar por isso. Isso não é um pensamento cristão. Porque o pensamento cristão entende tudo como sendo oportunidade de aprendizagem. Então eu devo pedir ajuda sim. Ajuda à espiritualidade maior, ajuda aos meus irmãos. Olha, eu sei que eu falhei, mas eu não consigo sair daqui sozinho num bom lugar. Eu preciso de orações, eu preciso de incentivo, ou de boas ideias para poder sair desse lugar onde eu me meti. Não é para anular a minha ação, mas é para eu poder aproveitar as consequências da minha ação. Então, Jesus se recusaria a auxiliar alguém que está caído na estrada porque ele merece passar por aquilo? Então, foi desse merecimento equivocado que eu quis me referir. Ainda tem uma longa jornada aí para esses esclarecimentos, né? Ainda falta muito. Outra pergunta. Você falou quando os pais dão para os filhos o amor, o afeto, à medida que lhes é possível. Como é o inverso? Quando os filhos não retribuem aos pais, tem a ver com a expectativa dos pais? Tem a ver com outra vida e tem a ver com expectativa, sim. Eu não dou para os meus pais porque eles não merecem. Estou me devendo ainda. Eu não recebi o que eu acho que eu tinha que ter recebido. Então, se eu ainda estou morando nesse pensamento, que é um pensamento orgulhoso, olha o egoísmo de novo. Porque quem é você para julgar que seus pais tinham que ter dado isto ou aquilo para você? Porque as nossas relações afetivas em família, gente, elas são hoje melhores do que foram numa reencarnação anterior. Progresso é sempre para frente, a gente não anda para trás. Então, se ainda está difícil, imagina como é que foi antes. Então, é momento agora de você parar de reclamar, parar de julgar e entender. Eu posso não me lembrar, mas o que eu estou vivendo hoje com os meus pais tem que ver com os caminhos que a gente já trilhou no passado. Então, vamos fazer o que a gente pode de melhor agora. Eu posso não ter recebido mesmo o que eu gostaria de ter recebido. Pode ser por alta expectativa, pode ser que você ainda está muito carente, então você vai buscar isso. Não é neles mais. Não é mais, já estão velhos. Agora é com você a bola. Você não é mais criança hoje. Então você pode suprir as suas carências de menino e de menina na sua vida adulta consigo mesmo. Peça ajuda, faça trabalho de autoconhecimento, faça orações, pede para ir curando essas suas feridas da infância. Vai abdicando de ser o juiz dessa questão, de ser o carcereiro dos seus pais. Esse é o caminho de honrar nosso pai e nossa mãe. No capítulo 14 do Evangelho, os espíritos dizem: é certo que alguns pais descuidam de seu cuidado com seus filhos, porque isso se deve ao nível evolutivo onde eles estão. Mas a nós não cabe julgar, porque a gente não sabe a história inteira, a gente só sabe um pedacinho na novela. A gente só sabe um capítulo, mas não dá para saber a novela toda. Então, nos abstenhamos do lugar de julgadores, porque pode ser que na encarnação passada nós é que tenhamos sido os pais destes e nós fomos aqueles que descuidamos desse afeto. Isso não é uma regra, é uma possibilidade. Então, que possamos calar a voz da nossa não concordância e podemos nos abrir ao que Jesus nos convida, né? Amar. Mas por essência, né? No momento de sofrimento, gera dúvidas se Deus está nos escutando em nossas preces. A perda de um familiar querido, no momento de doença, como que nós podemos enfrentar, né, diante da nossa doutrina espírita de uma forma consoladora? No Evangelho, no capítulo sobre as preces, os Espíritos nos esclarecem uma coisa muito bonita, assim, que me ajudou muito nos momentos difíceis. Eles fazem uma comparação
Assim como o ar, um lugar que tem ar, é capaz de levar o som para grandes distâncias. Um lugar que tem vácuo, por exemplo, que é destituído de ar, não tem som, né? Então, o som precisa do ar como um veículo para poder alcançar grandes distâncias. A mesma coisa, as ondas do nosso pensamento. Quando a gente faz uma prece, qual é o veículo dessas ondas para que Deus possa escutar os nossos pedidos? É o fluido cósmico universal. Fluido este que banha tudo, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Então não existe essa possibilidade de Deus não escutar as nossas preces. Não existe. Porque o veículo por onde o nosso pensamento se propaga já está. Não é uma decisão, não é uma escolha nossa. Nós já estamos nele. Nós somos feitos, né, da essência divina. Não tem como Deus não saber o que está acontecendo com a gente. Ele sabe. Nós é que não sabemos pedir. A gente pede confuso. Sabe o que a gente pede? É igual a gente entrar numa farmácia e a gente pedir sanduíche de queijo. Então, a gente pede para Deus coisas de ordem material, coisas que estão ao nosso alcance, coisas que dependem da nossa ação para acontecer. A ação divina, ela se dá entre homens, através dos homens, mas elas são ações de ordem espiritual. Então, o que é que a gente pode pedir numa prece? A gente pode pedir luz. Luz é clareza, a gente pode pedir clareza. Assim, olha, Deus, eu estou tão confusa, eu estou precisando de clareza, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo como é que eu devo proceder nessa circunstância. Você pode pedir auxílio dos espíritos para você. Eu peço a Deus auxílio aos espíritos bons que possam vir conselhos através da intuição, que é através do pensamento. Você acorda com uma ideia. Quantas vezes me acontece isso? Eu vou fazer uma palestra como hoje e eu durmo pensando, Senhor, me ajuda aqui na intuição que eu possa levar para aquelas pessoas o que elas estão precisando ouvir. Eu estudei já, então eu já fiz minha parte, eu estudei aqui, mas eu preciso de ajuda. E qual não é a minha surpresa? Eu acordo com uma ideia, eu acordo com uma imagem. Uma ideia. Vou começar assim, assim. E às vezes com uma imagem, às vezes eu vejo o público, me imagino falando o que eu estou falando, me imagino cantando, enfim, me aparecem muitas ideias. Porque na prece a gente pode pedir isso. Nós pedimos força também na prece. Você está passando uma coisa tão difícil, né? Eu já compartilhei aqui em algumas palestras que a minha mãe está voltando para casa, né? Para a casa espiritual e ela está internada no hospital hoje, ela está internada ainda. E eu peço força para mim, para os meus irmãos, para a gente passar por isso com serenidade, com o nosso coração concordando. Que os pais chegam aqui na Terra antes de nós para nos receber, e eles também vão para o mundo espiritual para nos receber quando a gente desencarnar. É o fluxo da vida. Mas os nossos corações de criança têm muita dificuldade com as despedidas. A gente tem dificuldade ainda de se entender um espírito imortal numa vida corpórea. Não é entendimento mental que está faltando, não, é entendimento do coração. Então, tudo isso a gente pode pedir. Então, Emmanuel tem uma página nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, chamada Como Pedes. Porque a gente ainda pede os valores do mundo. Temos dificuldade de pedir, de fazer as nossas orações com os pedidos dos valores do Cristo. Então, Jesus é o caminho? Com certeza. Então, como é que Jesus orava? Vamos orar como Jesus orava, né? É isso. Para nós finalizarmos, né, esse bate-papo, quando a gente pegar essa obra, né, Caminho, Verdade e Vida, e nós não conseguimos interpretá-la, então, fiz a leitura, não consegui o contexto, não consegui encaixar, não consegui entender o conteúdo. Qual seria a sua sugestão para eu conseguir me esclarecer sobre esse conteúdo?
Vamos imaginar que você está pegando essa obra e você abre ao acaso, assim, sem ser seguido, porque não precisa ser seguido, você pode abrir ao acaso. Nós temos algumas obras auxiliares para ajudar você. Cada página, Emmanuel pega um textinho do Evangelho. Eu sugiro você ter uma Bíblia em casa, um Novo Testamento em casa, pode ser o Novo Testamento, que foi traduzido pelo Haroldo, que é maravilhoso. Então você vai lá naquele versículo para você entender o contexto. Isso, se você está estudando, tá? Se você quer de verdade se aprimorar nesse caminho do entendimento, então começa pela epígrafe, que é aquela frasezinha inicial, né? Aí pega essa frase, procura lá no seu Novo Testamento, onde é que está aquele texto, entende o contexto, aí você já está um pouquinho mais preparado para entender aquilo, né? Nós temos algumas outras obras que podem nos ajudar. Então, de acordo com o tema que está sendo desenvolvido, você pode ter as obras básicas para te auxiliar e faça anotações, né? Onde é que você encontrou nas obras básicas aquele mesmo tema? Anota naquele teu capítulo. Isso, se você está estudando, esse é o caminho. E nós temos feito pela FEB, com a organização do Saulo Rocha, Evangelho por Emmanuel. Então, ele catalogou e organizou para nós, por evangelista, as páginas do Emmanuel. Também é um ótimo lugar para te ajudar. Então, você vai tendo, assim, você tem que separar um tempo para você. Agora eu vou estudar doutrina espírita. Através aqui dessa obra. Pode ser o Caminho, Verdade e Vida, pode ser o Fonte Viva, pode ser o Vinha de Luz ou Pão Nossa, que essa coleção que Emmanuel maravilhosamente trouxe para a gente, está toda apoiada no Evangelho. Então, você precisa ter o Evangelho com você. Então, eu orientaria para quem está querendo começar, ter esses livros sobre a mesa, para você não precisar levantar, bota a sua garrafinha d'água e vai fazendo as suas anotações. Também tem um outro lugar que pode te ajudar na internet, no vídeo do YouTube, os 7 Minutos com Emmanuel, que é um programa que o Haroldo gravou, em que ele gravou essas páginas desses livros, com a interpretação que ele pôde dar. Então, você também vai ter mais uma fonte de interpretação. E se ainda assim não der, pede a algum companheiro da Casa Espírita para estudar junto com você, que é delicioso estudar entre irmãos. Então, gostaria de agradecer, em nome da SECAL, pela sua disponibilidade, carinho, né, que nos ter passado esse conhecimento, essa reflexão hoje na nossa jornada. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, viu, o carinho de vocês e esse esforço de poder me acessar online. Eu sei que nós todos estamos aprendendo, né? Eu acredito que esse esforço fica no coração de todos vocês, mas principalmente e muito intensamente no meu também. Tá bom? Um grande dia para vocês. Muito obrigada.